Glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos no ar, mais uma vez, para anunciar as boas novas. A voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Glória a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem é o primeiro a entrar? Aleluia. Eu não estou a ver vocês aí. Ok. Bendito seja o nome do Senhor. Conceição Gama, já está. Aleluia. Amém. Glória a Deus. No nome poderoso de Jesus Cristo. Sim. Daniela Patrícia. Márcia Conceição. Braulio. Olga Esmeralda. Arnaldo Cossa. Edilson Rafael. Louvado seja o nome do Senhor. Ana Jamba. Vindem ao reino de Deus. Raquel Gomes. Bem-vindo para esta refeição magnífica. Dona Olga, sim. Vocês já sabem. Depois vou avisar quando todo mundo entrar. Sim, deixa ainda. Se houver um deslize em um, entre em outro. As duas páginas estão em ação. Facebook e YouTube. Voz do que clama no deserto. Francine Neide. Felício. Glória a Jesus. Guilherme Vemba. Oh, louvado seja Ana Paula Munda. Cire. Arrebatamento é o alvo. Amém. O alvo é o arrebatamento da igreja. Estamos a trabalhar para isso. Cada um deve trabalhar para participar do arrebatamento. Os céus e a terra vão passar. Amém. Glória a Deus. Joana Dark, mas sua palavra não. Arnaldo Costa. Sim. Aqui, glória a Deus. Bento Machava. Joaquim Camuto. Diana Fernandes. Andreia Mbuca. Lucombo. Glória a Jesus. Dinei Oliveira. Ismael Machado. Machados. Glória a Jesus. Albino. O Saca, Silvia Suana, bem-vindos, aleluia, ao reino celestial, à palavra de Deus, aos favos de mel, ao maná que está escondido no paraíso, Jesus de Nazaré, sim, o pão vivo que desceu do céu, e ele anunciou, todo aquele que de mim se alimentar, jamais provará a morte, aleluia, glória a Jesus. Cassandra Dalla, Teresa Dalla, Telanzo Ambrósio, a paz do Senhor, amém. Glória a Jesus. Paulo Rodolfo, Brasília espera, do maná escondido, amém, Rodolfo. Arnaldo Costa, bendito seja o nome do Senhor. Vindem. Podem entrar, já estamos no ar. Glória a Jesus. Manda aí o quê? Liguem, manda mensagem. Que a mensagem já começou o culto, o nosso culto matinal, o nosso culto, glória a Deus, de adoração, o nosso culto racional com Deus, aleluia, Dionísia Conceição, glória a Deus, Jane, Maurícia, Maria José Lopes, Cristina Abash, Nazarete Conceição, glória, Aideline, Francisco Serrano, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus Cristo. Eu já sabia que você estava aí. Eu já sabia que você tem fome de Deus. Eu já sabia que você, glória do próprio Deus, te injetou com a sua fome, a sua sede, para que você possa lhe buscar. Oh, como Davi lhe buscava. A minha alma anseia por ti. Glória a Jesus Cristo. De madrugada eu te buscarei, ó Deus. A minha carne te deseja em uma terra seca e cansada, onde não tem água, para poder ver a sua glória, a sua fortaleza. Era assim aquele tocador de instrumento de louvor. Era um homem apaixonado pela presença do Senhor. Era um adorador incansável. Era um sedento, um faminto.
enquanto os homens estão com fome das riquezas, estão com sede dos prazeres da carne, estão com sede de se encher de dinheiro, estão à busca do sucesso, dos prazeres desse mundo. Não, mas nós estamos a chorar, como Davi chorava, como a corça. Estamos a suspirar, sim, como a corça suspira pelas correntezas das águas, sim. E Deus prometeu saciar aqueles que lhe buscarem. E Deus prometeu, glória a Deus, aliviar aqueles que se chegarem a Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e tereis paz, paz, paz nos vossos corações. Oh, aleluia! Esse é o repouso do crente. Não é repousar no sábado. Eles repousaram ontem. Os judeus repousaram ontem, mas não há repouso no sábado. O repouso só está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que deu a sua vida para que você pudesse alcançar a paz. Boaz Rufino, glória a Deus nas alturas. É verdade, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. O Ebenezer recebeu o milagre e ele foi a correr a dizer: Gia, Gia, o milagre aconteceu. Lembre-se, os que estão no grupo, eu preguei. Quando estava na oração, aliás, eu orei, parece que foi sexta-feira ou quinta-feira, uma coisa assim. Quinta-feira. Quinta, sim. E eu estava a orar e eu falei, glória pela fé. Ainda o milagre não tinha acontecido. Eu já falei do milagre. Eu falei do filho do pastor que injetou um objeto nas narinas e estava gemendo, e uma força, glória a Deus, espiritual, ou então um sobrenatural, arrancou aquilo das narinas. Eu, quando falei na oração, ainda não tinha sido arrancado, mas eu acreditei que quando eu falo alguma coisa, é impossível não acontecer. Quando eu falei na oração, ainda não tinha acontecido. Esse pastor que eu acabei de pronunciar agora, que o pastor Boaz. Glória a Jesus, pastor Boaz. Ebenezer. Aleluia. Ebenezer está me assistindo aí, ok? Glória a Jesus Cristo. Rafael, Edic, Cátia, assim como eu determinei, assim como eu falei, assim como aconteceu. 3 vezes suspirou o menino. Sabe por que 3? Representava Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer que Deus, aleluia, entrou em ação. O Deus Espírito Santo, que representa os 2. Glória a Deus, nesse caso os 3, né? Consigo mesmo. O Deus Espírito Santo falou. Glória a Deus, determinou, ou então reagiu à ação. Sim, Paulo Redolfo, estás nas 2 linhas, né? Glória a Deus. E Deus arrancou aquele negócio nas narinas que estava já lá no fundo, quase que terminava aqui, já não se via nas narinas. E o miúdo estava, já sabe que isso aqui vai no médico, tem que fazer a operação, né? Ou então injetar aqueles ferros todos até lá dentro, é incrível, sofrimento. Mas o Senhor opera milagre. Olha como é que eu falei na oração. Lembra-se? Eu disse, assim como o servo de Elias, aleluia, glória a Deus, o profeta, servo, discípulo de Elias, arrancou o machado perdido dos filhos dos profetas no fundo do rio Jordão. Eu disse, assim será arrancado esse objeto. Glória a Deus. No mesmo dia, um outro pastor me tinha ligado e ele me disse assim, olha, a chave da nossa casa, do nosso segundo carro, perdeu e não estamos a encontrar, e é carro de serviço e tal. E eu falei, assim como, glória a Deus, o profeta arrancou o machado perdido dos discípulos, ou então dos filhos dos profetas, assim a chave vai aparecer. No dia seguinte a chave apareceu. É incrível. Deus é maravilhoso. É só falar. E eu falei a esse pastor, isto é avivamento, irmão. Isso aqui não é outra coisa, isso já não é mais sintoma do avivamento, é o próprio avivamento à vista. Estamos a experimentar, glória a Deus, o mover de Deus que vai crescendo até alcançar a plenitude. Sim, vai crescendo, como disse Jesus, aleluia, que o reino de Deus é semelhante como o grão de mostarda que alguém lança na terra. O grão, a semente mais pequena, e depois vai crescendo, até alcançar o topo, até chegar ao céu, e os seus ramos serem vistos até nos confins da terra. É isso, isso é a plenitude que o Senhor nos prometeu. Isso que você está a ver é o começo do crescimento.
é o princípio do crescimento do reino de Deus na terra. O já se manifestou o reino entre vós. Eu também posso vos falar o que falou o Senhor dos Exércitos. É chegado até vós o reino dos céus, aleluia. Talvez eu não diria é chegado porque ele anda mesmo aqui. Só tinha sido maniatado, tinha sido capturado, tinha desaparecido no tempo. Os caminhos, aleluia, que foram abertos pelo Senhor por causa do pecado da igreja ficaram tortos, por causa dos pecados da igreja ficaram escambrosos, porque os escambrosos desapareceram e o povo não achou caminho, e o diabo abriu falsos caminhos e meteu lá os seus discípulos, seus mestres, seus falsos mestres, falsos profetas, e chamaram o povo: vinde ao caminho do Senhor. E coitado do povo cego, e andaram para esses caminhos que pareciam ser caminhos do Senhor, caminhos da santidade, da justiça, afinal eram caminhos da impiedade, aonde só encontraram promessas da vida terrena, e assim foram morrendo e descendo para a cova. Mas agora eu estou a vos mostrar o caminho para o céu. Sim, já se manifestou o reino de Deus, e é só falar e assim acontecer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu sei que é muita mensagem aí. Selma Coelho, apóstolo Rafael, glória a Deus. Amém? Amém, apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É mesmo assim. Cristina Saldanha, Francisco Moraes, Safrau, glória a Jesus Cristo. Rafael Edique, aqui no Facebook, Edson Ramos, Pai de Cristo a todos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, vamos ao que mais nos interessa. O mais importante que nos trouxe aqui. Glória a Jesus Cristo. Vamos orar. Esse é um culto. Você também começa a orar agora aí. Aleluia. Não podemos nos sentir, não podemos nos ver, mas podemos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nesta manhã de domingo, em todas as nações, alguém está conectado contigo através desse culto. Em todas as nações, há um Filho de Deus, há um sedento, há um faminto que está conectado, ligado na mesma fé comigo, em unidade do corpo de Cristo, na mesma fé, no mesmo Espírito e na mesma palavra, para apresentarmos as nossas vidas a Ti, a esta manhã, ó Deus. E alguém está orando: Pai querido e Pai santo, manifesta-te nesta manhã nas nossas vidas. Venha preencher o nosso vazio, o vazio do teu povo. Essa pessoa chegou aqui, aleluia, necessitado. É o Senhor que está chamando. Lembra-te da tua palavra. Tu disseste: ó vós que estás cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Agora eles vieram, Senhor. Eles querem aprender contigo. Sim, como está escrito na tua palavra, que os homens seriam ensinados por Deus, que Deus seria o mestre, aleluia. Desta vez o Deus não usaria homens, mas Ele próprio falaria, glória a Jesus Cristo, à humanidade, como disse o profeta, e todos serão ensinados por Deus, pois está escrito na tua palavra, que aos antigos tu falaste através dos santos profetas, mas a esta geração tu falas através do Filho de Deus, e o Filho de Deus é a sua palavra, está aqui diante de nós, nesta mesa. Estamos preparados, ó Deus, para participarmos dos manjares celestiais. Estamos preparados, ó Deus, para comer, Senhor Jesus, do pão que saiu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Sim, pois tu mesmo referiste que os filhos de Israel comeram do maná, mas morreram. Mas aqueles que comerem, que se alimentarem da tua carne e do teu sangue, do pão que desceu do céu, e o pão vivo, nunca experimentarão a morte. Por isso, Pai, queremos comer e vamos comer. E como estamos com fome, e tu vais nos servir, porque tu és humilde, Senhor. O Senhor vai servir aos teus servos, como serviste aos apóstolos naquele dia, na última ceia. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos assentados e tu estás de pé para nos servir, ó Senhor. Porquanto, Senhor Jesus Cristo, tu és humilde de coração, tu és manso de coração, tu és diferente, Senhor. Não há um outro Deus semelhante a ti, ó Pai. Por isso, nessa manhã, nos congregamos em todas as nações para darmos e
rendermos louvores a Ti, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que deu o Seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Alcança, Senhor. Se alguém está com dificuldades de entrar nas redes sociais, o diabo está criando uma situação aí, uma varia. Não, eu repreendo esse demônio, saia, em nome de Jesus Cristo. Se alguém está no caminho correndo para ir para casa e o diabo está a criar obstáculo, eu repreendo esse demônio, em nome de Jesus Cristo, saia. Se tem um demônio sussurrando nos ouvidos dessa pessoa para não ouvir, para não entender, também eu clamo pelo sangue, o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Eu te repreendo, diabo. Pai, abra os corações dos teus filhos, abra a mente, abra os corações para poderem ouvir, entender a sua palavra e assim poderão participar deste manjar. Que esta palavra venha fazer vida e vida com abundância nos corações, e essa palavra venha germinar, venha crescer, venha dar fruto, 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100, segundo a medida da fé de cada um. Ó Deus, aqui tem pessoas que vieram também com necessidades físicas ou então fisiológicas. Senhor, Tu não vieste também senão para dar vida e vida com abundância, para restaurar os contritos de coração, para curar os enfermos, para libertar os cativos, sim, e também para proclamar o ano aceitável do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, proclame, aleluia, a Tua palavra através dos meus lábios. Proclame, Senhor Jesus Cristo, os Teus mistérios, não mais em parábolas como falavas aos ateus israelitas, não, mas sim, abertamente como está escrito na Tua palavra. Sim, a eles eu lhes falo em parábolas, mas a vós eu vos falo abertamente, para que, aleluia, vocês creiam, glória a Deus, e assim sejam salvos. Pai, publique, aleluia, os Teus mistérios, as coisas ocultas que estiveram ocultas desde a fundação do mundo e que serão publicadas, promulgadas a esta geração. Em nome de Jesus, revela a Tua palavra, revela os mistérios do reino, revela, ó Deus, a Tua santíssima palavra, e enche os corações daqueles que estão com vazio, Senhor. Cura os enfermos. Enquanto eu vou pregando, Senhor, vai tocando aquele que está sentindo dor agora. Sim, já não está sentindo, porque ele já entrou no reino. Aqui é no reino de Deus, aonde reina a paz, a alegria, a suavidade, o gozo, o prazer espiritual, a felicidade. Sim, glória a Jesus. Recebam isso pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Os angustiados sejam agora enxergados com a paz que excede todo entendimento. Os doentes, os pesarosos, todos oprimidos começam a receber a libertação, porque no reino de Deus gera vida, aleluia, reina a vida que foi derramada na cruz. Sim, a morte não pode permanecer, pois como está escrito, que o sangue e a carne não vão entrar no reino dos céus. Sim, porque eles são a morte, eles são o centro da morte, mas a vida começa a entrar, começa a reinar, a vida eterna, sim, no Espírito. Agora, em nome de Jesus Cristo, receba o maná, receba os favos de mel, beba das águas vivas que tiram a sede, que dão vida, glória a Deus, e que saltam para outra vida, a vida eterna. Glória a Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, aleluias. Sim, nós amamos a Tua palavra, oh Deus. Nós amamos a Tua palavra, a palavra da cruz, sim, e nós a levaremos até a morte, sim. Ninguém vai nos parar, oh Deus, ninguém poderá parar, aleluia. A nossa boca vai continuar a falar, a proclamar a Tua palavra.
continuaremos, ó Senhor, continuaremos, nada e ninguém poderá impedir, aleluia, nós falarmos aquilo que o nosso coração sente. Sim, o que nós sentimos é o que o Senhor está sentindo, aleluia, porque a tua palavra que nos faz sentir, que nos faz vibrar na terra, a tua palavra que nos faz fazer a diferença, é a tua palavra, oh Deus, aleluia. Oh, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sim, tua palavra, glória a Deus, está guardada nos nossos corações, é o nosso tesouro, é a nossa riqueza, glória a Jesus, a sabedoria, a ciência do alto, é a nossa riqueza, é a prata refinada no fogo, é o ouro, glória a Deus, provado, é essa a nossa riqueza, as riquezas incomensuráveis, sim, insondáveis, oh glória a Jesus, os tesouros da escuridade, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que, glória a Jesus, você está já nesse clima, você já entrou, aleluia. Aqui não tem sinfonia, não tem instrumentos para poder trazer, ou então para maquiar a unção. É tudo seco, é tudo natural, mas a presença de Deus está aqui, glória a Jesus. Oh, aleluia. Ainda que tivesse todo o conforto material, não poderia se comparar, glória a Jesus, com o som que está a se mover aqui, nem mesmo aquele barulho dos Hillsong que trazem satisfação na carne, poderia, glória a Jesus Cristo, oh aleluia, superar isso que eu estou a sentir, e eu tenho a certeza que você está a sentir, tudo natural, sem, aleluia, instrumentos musicais, glória a Deus, que poderiam estimular, aleluia, a tua carne, mas é tudo no Espírito, é o Espírito se movendo, é o Senhor fazendo a sua obra na terra. Oh Senhor, seja feita a tua vontade na terra, assim como ele é feita lá nos céus. Glória a Jesus Cristo. Amém. Agora, vamos à palavra. Depois ainda vou louvar. Vamos louvar no fim. Começamos adorando e vamos terminar a adorar. Porque Jesus Cristo, depois que terminou a ceia, depois que deu as últimas instruções aos seus discípulos, glória a Jesus, a Bíblia diz que eles cantaram, aleluia, adoraram ao Pai. Depois que terminaram a adoração, partiu para o monte e foi lá, glória a Jesus, para apresentar o Golgota em oração. Ok, hoje eu quero falar a respeito da continuação da mesma mensagem que eu falei, a nova aliança. O tema não é nova aliança, mas sim o como se faz pacto com Deus. Deus fez pacto conosco, e vários pactos. Fez pactos individualmente, fez pactos com a nação, fez pactos com famílias, ainda continua a fazer. Sabias que ainda continua? Tem um pacto que é eterno, que é o da nova aliança, aonde todos os pactos que Deus faz estão nesse pacto, nessa aliança, nesse testamento, o novo, pelo sangue de Jesus Cristo. Mas ainda assim, ele continua a fazer pactos. Sabiam? Existe um e continua ainda a fazer outros, dentro do grande, o eterno pacto, a nova e eterna aliança. Sim, insuperável. E os nossos pactos para com ele. Quando se fala de pacto, você que talvez que não entende, não diz que pacto? O pacto não é com o diabo. O diabo é o reino da imitação. O diabo é fotocópia. Seu reino é fotocópia. O reino de Deus é o original. Ele é uma criatura. Ele foi criado. E só fez aquilo que ele aprendeu com Deus. E só fez aquilo que ele viu lá no céu. E só vai fazendo aquilo que ele vai vendo. Agora, ele inverte tudo que ele aprendeu, que ele viu, para o mal. Por isso, não inventou nada. Sim, senão o inverso daquilo que é de Deus, e ele inverte para matar as pessoas. Veja que essa palavra se fala muito no mundo, pacto com o diabo, pacto com o diabo, pacto com o diabo. Não, sim, existe esse pacto com o diabo, mas também, aliás, o original é pacto com Deus. E Deus fez pacto conosco, aliança, isso que você vê na tua Bíblia, Novo Testamento, já falei outro dia, isso é pacto, novo pacto, nova aliança, Novo Testamento, novo acordo, aleluia. E assim, agora,
Ele continua a fazer pactos conosco. Ele continua a fazer pactos individualmente. Vê, por exemplo, ele fez um pacto comigo. Aleluia. E eu tenho sustentado esse pacto a cada momento, principalmente nos momentos difíceis da minha história ou da minha vida. Quando tudo está errado. Quando eu quase que me entrego, aleluia, às minhas fraquezas. Quando quase que eu desisto da caminhada. E eu me lembro do pacto que Deus firmou comigo. Eu me lembro da aliança que Deus fez comigo, aleluia. O que é isso? Promessa. As promessas de Deus são pactos, aleluia, para com a humanidade, para com as pessoas individualmente, para com a igreja e também para com o corpo, para os corpos individualmente. Quando Deus me chamava e eu me comportei como Jeremias, vê que Deus também faz um pacto com Jeremias. Eu me achei incapaz de fazer essa obra. Me achei incapaz de fazer essas guerras. Me achei incapaz. E ele falou comigo, ele me disse, não temas, porque eu serei contigo aonde quer que você for. E ele disse assim, nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. É incrível. É incrível. Ninguém vai te vencer, é isso que ele me falou. Enquanto você viver na terra, ninguém vai te vencer. Enquanto viveres na carne, ninguém te vencerá. E no espírito já não há luta. Estou a falar quando formos transformados para a outra vida, não a guerra. A guerra é aqui, a fé é aqui. Veja que Deus fez um pacto incrível comigo. Ele está na Bíblia. Esse pacto Deus fez com Josué. E os pactos, ou então as promessas de Deus, eles se repetem. Por isso, outro dia eu disse no grupo que a nação israelita, as promessas, não sei se é no grupo alguém que eu falei, as promessas que Deus fez a Israel, estas promessas, elas ainda são válidas. Israel ontem, Israel hoje. O Israel hoje somos nós, os filhos de Deus. A igreja de Jesus. Somos Israel. Então as promessas, os pactos que Deus fez. Não estou a falar o pacto da antiga aliança. Esse aqui foi abordado. Estou a falar aqueles pactos que Deus fez com a nação israelita individualmente. As faz hoje também. Por isso ele falou a Josué. Ninguém vai te vencer. Josué chorava pela missão árdua, difícil. Ai, que missão difícil. Ai, porque Josué esteve sempre, aleluia, debaixo da sombra, da penumbra de Moisés, o grande profeta, o grande homem de Deus, aleluia. Hoje, essa geração mede as dimensões espirituais, a grandeza diante de Deus, através do que as pessoas têm. Não, é por causa do crescimento das dimensões espirituais. E esse Moisés foi grande. Glória a Jesus. Então Josué se sentiu incapaz de substituir um grande profeta como Moisés. Não somente se sentiu incapaz de substituir o seu pai, seu mestre, mas também, aleluia, se sentiu incapaz de guiar aquele povo, mas também se sentiu incapaz de enfrentar as feras que estavam lá em Canaã. E ele começou a chorar, e veio Deus e falou, está a chorar o que, Josué? Está a chorar o que? Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Moisés já morreu, levanta-te, guia o povo. E assim, Deus entendeu por que Josué chorava. Não era saudade do seu mestre. Entendeu porque ele se sentiu incapaz pela missão. E ele disse, Josué, esforça-te somente. Ser homem, esforça-te. E eu serei contigo, Josué. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, Josué. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. E Josué foi aliviado, foi consolado. E ele entendeu, então, o mesmo Deus que o usou, que guardou, que protegeu, que deu vitórias ao meu mestre, vai me ajudar. E assim partiu e guiou o povo. E essa promessa, e esse pacto, Deus fez comigo. Toda vez que quase que o inimigo me vence, eu reivindico o pacto que ele fez comigo. Eu reivindico essa aliança. Eu falo, Senhor, lembra-te que tu me prometeste que ninguém me venceria todos os dias da minha vida. Como pode
esse problema quer me vencer, esse inimigo quer me vencer, ou vai me vencer. E assim o Senhor entra em ação. Sabe por que Deus faz pacto conosco? E nós também temos que fazer pacto com Ele? É como se fosse, olha, é assim, é uma promessa. Deus não esquece nada. Deus não esquece nada. Mas quando você, glória a Deus, lhe faz lembrar na aliança, no pacto que Ele fez, Ele entra em ação. Lembra-se, um dia Deus quis matar os filhos de Israel no deserto. Quando eles adoraram o bezerro, a imagem, quando eles fizeram o primeiro carnaval começou no deserto. Ouviu? O Rio de Janeiro, o Baixa de Luanda, o Ilha. Vocês que fazem carnaval, crentes, carnaval gospel, como o do Silas Malafaia. Ai, não tem nada de mal nisso. É uma maneira de evangelizar. O quê? Evangelizar pecando? Como é que um cadáver vai evangelizar outro cadáver? Hã? E se engana e diz, ai, Paulo disse, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. A fraqueza de Paulo que ele referia não é fraqueza do pecado, é compreender os fracos. E compreender os fracos não é praticar a fraqueza dele do pecado, é compreender, aleluia, instruí-los mansamente, assim como uma mãe compreende o filho mais pequeno. Não tem dá o tratamento igual aos todos os filhos. Mais velhos, o tratamento já é diferente. Mas ao mais pequeno, compreende a sua meninice, compreende a sua estupidez, compreende os seus mimos e ele coopera, mãe. Mas ao mais velho, não. Vai dizer, parece aqui, porque ele sabe que ele vai entender. Ele já é mais velho. Sim, é isso que Paulo falava. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Não é fazer-se pecador para ganhar o pecador. Não é beber para ganhar o bêbado. Não é ir se prostituir para ganhar as prostitutas. Aleluia. Glória a Jesus. É isso aí. Deus disse, Moisés, eu falei que o primeiro carnaval se realizou no deserto. E eles festejaram, tiraram roupas, ficaram nuas, cantaram, beberam, se embriagaram, começaram a fazer sexo em pleno dia e acharam que ele chama orgia sexual, acharam uma coisa bacana, como diz o brasileiro, uma coisa bacana, cantaram, choraram, gritaram, tocaram trombetas, não sei o que, batuque. Estavam nus diante do bezerro. É o primeiro carnaval, onde começou o carnaval, que significa o aval da carne. Carnaval, quer dizer, que é dar abertura à carne, à vontade da carne. Ok, vamos lá. Deus disse, Moisés, eu vou matar esse povo é obstinado, eu vou acabar com ele, afasta-te, eu vou matar todos eles, vou matar, e eu vou levantar uma outra nação através de ti, ou a partir de ti, que vai entrar na terra. E Moisés, conhecendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que não falha nas suas promessas, se prostrou diante de Deus e fez lembrar a Deus o pacto que o mesmo Deus fez com Abraão, vindicado em Isaac e em Jacó. Ouviste? E ele lhe fez lembrar, Deus, lembra-te o que você prometeu aos nossos pais, que esse povo seria introduzido e entraria na terra prometida e possuiria a terra de Canaã. Como o Senhor quer os matar? E Deus ouviu Moisés. E Deus disse, ok, eu não vou lhes matar, mas eu já sei como é que eu vou lhes matar. 40 anos vocês ficarão aqui. E assim, essa geração dos malditos vai morrer para dar lugar a outra geração. E assim a minha promessa não vai fracassar. Viu? Deus, aliás, Moisés fez lembrar a Deus pelo pacto que Deus havia feito anteriormente. Glória a Jesus. Esse Deus que faz pacto e Ele nos manda, apresente as vossas demandas. Entre em concerto comigo. Em outras palavras, faça-me lembrar. Não é que Ele esquece, não. Faça-me lembrar. Cobrem, não é se cobrar dos gentios. Eu lhes chamei de gentios os ímpios. O cobrar porque eles fizeram. Eu fiz, eu dei a minha oferta. Não. Cobrar a promessa de Deus. Fazer lembrar a Deus. Um Deus que não esquece, mas Ele quer que os seus filhos vivam a fé, praticam a fé, exercitam a fé e dizem, Senhor, Tu prometeste, porque Ele fez um pacto. E uma coisa que Deus é, já falei na nova aliança, na mensagem da nova aliança, ou então do pacto novo. Deus não é homem para mentir,
E não é filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele é fiel nas suas palavras. Ele é fiel nas duas coisas imutáveis. É impossível que Deus minta. Aleluia. Então Moisés conhecia esse Deus que não falha, que não mente, que não muda. E assim fez lembrar a Deus, entrou em concerto com ele. Ou então cobrou: Senhor, como tu queres matar se tu prometeste que esse povo entraria na terra prometida? Glória a Deus. Então, esse Deus, e eu tenho vivido essa promessa, esse pacto. E quando eu, aleluia, invoco a Deus, fazendo lembrar a Ele que Ele me prometeu que ninguém me ganharia, e ninguém, por isso eu apareço com ousadia, para rugir, para gritar, para clamar e dizer: ninguém vai me conseguir, ninguém vai me destruir, ninguém vai me matar, ninguém, não somente outros pactos que Ele fez comigo, aleluia. E eu tive que assumir pela fé, tive que tomar posse, como dizem os homens da prosperidade, tomar posse dessa palavra. Eles estão a dizer: toma posse da bênção. Tomar posse da promessa, da palavra de Deus e crer incondicionalmente e assim viver a fé, aleluia. Ver o invisível, como Moisés viu, mesmo não vendo e acreditando, e eu avanço, aleluia. E assim também, Deus faz pactos, como eu falei, individualmente. Depois que você crescer e começares a ouvir a voz dele, ele começará a te anunciar coisas grandes e firmes que você nunca nem se apercebeu no passado. Começará a fazer alianças, são promessas. Individualmente, tem os pactos que ele fez conosco, na generalidade, no coletivo, sim, como igreja, como corpo. Agora, ele fará individualmente também. Vai prometer algo, vai falar alguma coisa a você. Pode sorrir. O dia que Deus te prometer, aleluia, que eu vou fazer isso a você, eu vou te fazer isso e aquilo, é impossível Deus fracassar, a não que você fracasse. Já vos falei que se Ele prometer fazer bem a um homem e ele se desviar do caminho, Deus vai se arrepender do bem que Ele lhe prometeu fazer. Isso é outra coisa. Enquanto você permanecer no caminho do Senhor, a palavra, então a promessa, o pacto fica de pé. Porque Deus não faz o pacto sozinho. Quando se fala de pacto, é com os homens. Agora você também não farás o pacto sozinho. É com Ele. O pacto se faz duas pessoas. Duas, não é uma pessoa só. Você não pode fazer pacto consigo mesmo. É com alguém. Uma aliança. Assim como dois sócios vão fazer um pacto pelo negócio dele. O negócio é assim. Os lucros, eu tenho X% de você. Ninguém pode violar. Quem violar, quebrou o pacto. E as consequências vêm. Mas Deus é aquele que não quebra os seus pactos. Sabe por quê? Porque Ele é fiel, Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e continuará a ser o mesmo amanhã. Aleluia. Nós é que mudamos, nós é que quebramos os pactos, infelizmente. Ele continua de pé, a sua palavra. Ele não muda. Agora, você vê, o reino das trevas, sendo o reino da imitação, tomaram isso. É incrível. Por isso eles estão a dar tarreia aos crentes neófitos. Estão a dar tão. Que ignorância de achar: nós somos vencedores, Ok, somos. Será que você é vencedor? Ou controla esses pastores que estão a falar que eles são vencedores, derrotados no pecado? Tem duas mulheres, casa descasa, tem amantes, amam dinheiro, estão com câncer, com a próstata, apanha coronavírus, mas fala no altar: eu sou mais que vencedor. Onde está a tua vitória? E vai dizer: não, está passando pela vontade do Senhor. Não, é o resultado do pecado. Não está passando com a vontade do Senhor, não. Deus não prova os ímpios. Não os prova. Os ímpios sofrem por causa dos seus pecados. Deus prova o justo. Pela sua fé será provado, para lhe fazer o bem que Ele deseja. Agora estão a perder a batalha e acham que estão na prova. Não, não é isso aí. Por isso, o reino das trevas
entendeu isso. Há coisas que eles entenderam melhor do que os crentes, infelizmente. Eu disse que eles, sendo a imitação, eles tomaram, a regra é a mesma, as regras. É o mundo espiritual. Quer um como outro é espiritual. E os físicos da carne, eles das trevas, entenderam para se apoderar do mundo espiritual, ter que imitar o reino de Deus. Aliás, lhes ensinou-se o pai deles. E eles capturaram, aleluia, essas regras. Tomaram e aplicaram-nas. Eles aplicaram. E assim têm sucesso. Destruindo o mundo. Alcançando plenitudes da morte. Homens que só com simples olhar matam um homem. Só olhando assim. Só olhando. É porque é muito poder das trevas. Homens que transportam o seu corpo. Hoje mesmo ele vai no Brasil, não precisa de avião. E vai andar nas ruas de Nova York. Ou então de São Paulo. Por quê? Você está pensando que isso veio do nada? Deixa eu falar ainda do reino das trevas. Que são uma fotocópia. Vê, por exemplo, uma virtude rara no cristianismo. Infelizmente. E eles caçam que nenhum crente tenha isso. E quando eles descobriram um crente está a manifestar isso, eles fazem tudo para lhe roubar com ele. E eles usam essa arma. É a arma deles. Sabe qual é? Determinação. Todos feiticeiros, os generais de Satanás são homens determinados. Estão dispostos a morrer por Satã. Estão dispostos a entregar a sua vida por Satã. Mesmo eles sabendo que Deus é maior que o chefe deles. Mesmo eles sabendo que vão ser destruídos. Eles não querem saber. Estão determinados. Quando eles perseguem um cristão, estão determinados até derrubar esse cristão. Enquanto ele não lhe derrubar, não volta atrás. Está a queimar, mas está a insistir. Por quê? Tomaram daqui, receberam daqui, viram a experiência, a história de homens, aleluia, que passaram, como Abraão, que ousou crer na promessa, como Abraão, que ousou aceitar, entrar no pacto, na aliança da promessa que o pai lhe tinha dado. Aleluia, glória a Deus. E eles olham para esse homem e eles dizem assim: é impossível, esse homem só tinha que ser nosso. Não, eles dizem assim: os filhos de Deus não são assim. O próprio Jesus reconheceu isso. Que os filhos da luz são muito tímidos, muito vagarosos. Mas os filhos das trevas são intrépidos, são inteligentes. Aleluia, em toda a sua geração. Por quê? Porque eles conseguiram explorar isso. Os filhos da luz querem tudo já servido. Ah, sim, muita brincadeira, muita samba no altar, e não sei o quê, festas. Ah, Deus é bom. Não! Eles não fazem brincadeiras, não. Eles são nervosos para servir ao diabo. Homens e mulheres determinados e determinadas pelos propósitos no qual eles buscam. Mas eles copiaram, como Abraão, como Paulo, como Isaac, como Jacó, como Elias, como Davi, como Jeremias, aleluia, Ezequiel, Daniel. Olha os homens que marcaram a história. Mas todos esses tinham pactos com Deus. Haviam feito pactos com Deus, se você não sabia. Todos celebraram uma aliança, um acordo com Deus. Deus fez pacto com eles e eles fizeram pacto com Deus. Aleluia! Ousaram em crer e avançaram e foram fiéis nos pactos, naquilo que a boca deles confessou. Abriram a boca e falaram a Deus e eles honraram a palavra que saiu da boca deles. Ou então cumpriram com seus pactos. E todo pacto exige um preço. Não é só falar. O pacto não é só palavra. As palavras é para confessar, aleluia, aquilo que está dentro do coração. E depois tem que haver uma ação, um sacrifício. Pacto sem preço não vale para nada. No passado, todas as alianças tinham que se derramar sangue. Por isso o próprio Deus derramou sangue quando ele fez pacto. O sangue está a representar preço. Todo pacto tem um preço. Existe um preço. Glória a Jesus. O preço da fidelidade, o preço da ação,
para cumprir aquilo que você prometeu a Deus. Pacto com Deus é uma promessa que você faz com Deus. E você é obrigado a cumprir a promessa que você fez com Deus. Assim também, pacto de Deus para conosco é uma promessa. Veja só, o pacto da nova aliança. Aleluia. Glória a Jesus. Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a palavra do pacto, da aliança. Todo aquele que crer em mim, ainda que estiver morto, viverá. E o que crer em mim e vive, nunca provará a morte. Aleluia! Glória a Deus! Palavra do pacto. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. É só você entrar e a vida com abundância vai reinar em você. Porque Ele não falha. Agora você também precisa honrar, cumprir essa aliança. Permanecer, crer. Agora o que você faz para Ele? Ele fez e ainda faz. E você também deve fazer alianças, pactos. Por que nós temos que fazer pacto com Deus? É uma maneira de nós, aleluia, medirmos a temperatura da fidelidade de Deus. Deus já é fiel, mas nós veremos a sua fidelidade. Veremos o cumprimento do que nós lhe prometemos que Ele faria. É uma maneira de trazer Deus em ação. Sendo Ele um Deus fiel que não falha. Quando você entra em concerto com Ele, por isso disse, apresente as vossas demandas, entrem em concerto comigo, fazem pactos, celebrem pactos, fazem promessas, aleluia, e vocês vão ver que eu não falho. Só vou deixar de atender, aleluia, as vossas promessas se vocês desistirem. Mas enquanto vocês permanecerem, eu vou também permanecer, porque essa é a minha natureza, é não falhar, é não mentir, é não retroceder. Deus nunca perdeu batalha, aleluia. O cavaleiro de guerra, como Moisés o reconheceu, que faz tombar o cavalo os seus cavaleiros. Ou então o varão de guerra, o general de guerra é o nosso Senhor. Então fazem isso, mas cuidado. A própria Bíblia nos manda para nós não falarmos em vão, para nós avaliarmos os custos, porque muitos estão fazendo alianças, promessas a Deus e nunca cumpriram essas promessas. E o livro de Eclesiastes disse que se você prometer a Deus e você não fazer, isso vai sair mal aos olhos de Deus. Aliás, ele ainda promete e disse que ele destruiria as obras das tuas mãos. Melhor é não prometer do que prometer e não fazer. Então fique calado. Não é ficar como menino e começar a fazer pactos. Os meninos gostam de fazer pactos. Falam e não fazem. E depois vêm as consequências. Fique calado. Avalie os custos para você abrir a tua boca e entrar em aliança, em pacto com Deus. E você será obrigado a cumprir. A Bíblia nos mostra. Deixa eu repetir, vou mostrar os pactos que foram firmados pelos homens. No livro dos Juízes, no capítulo número 11, Jefté faz um pacto com Deus. Aleluia. Jefté, ele pactuou com Deus. Ele foi buscado pelos seus irmãos para vir lhes ajudar, porque era um varão laborioso, trabalhador, valente. E ele estava em aperto, e ele tinha sido escoraçado pelos seus irmãos, porque era filho de uma prostituta, que fez filho com Gideão, ou com o pai deles, e então lhe soltaram, vai embora. Você não vai herdar não, tua mãe é uma meretriz. E ele foi, mas era um homem forte, no espírito de confissões, um homem determinado, não estou a falar forte fisicamente, homem determinado, homem corajoso, homem laborioso. Homem de atitudes, aleluia. Homem destemido. E eles se lembraram. Essa nobre missão, só Jefté pode nos ajudar. Essa nobre missão, no meio de Israel, não vale a pena. Dos filhos do antigo do rei, não, é só ele. E assim foram lhe buscar. E eles disseram, por que vocês estão me buscando? Vocês não me chotaram? Vocês não me escoraçaram? Disse, não, venha nos ajudar. Os inimigos nos apertaram. Achamos só você. Você é o homem corajoso capaz de guiar as nossas guerras. Vem, ele disse, olha, se vocês quiserem que eu vos ajude, então eu vou reinar sobre vocês. Não tem problema não. Ok. O filho da prostituta. Aleluia. Deus que escolhe as coisas loucas para confundir com as sábias. Bendito seja o nome do Senhor. Que escolhe as coisas que não são para confundir com as que são. As vis e desprezíveis, sim, para confundir com as coisas que são desse mundo. Glória a Jesus.
E trouxeram ele. E ele conhecia, todos os israelitas conhecem. Infelizmente, eu não sei se conhecem ou não, eles também estão perdidos, né? Conheciam. Os israelitas conheciam como trazer Deus em ação, como trazer Deus nas suas vidas. Eles faziam pacto. E os pactos devem ser feitos principalmente nos momentos difíceis, para você ver a mão de Deus. Aleluia. Quando você está necessitando algo muito importante e que você vê, não há, glória a Jesus Cristo, nenhuma luz no fundo do túnel. Queres trazer Deus em ação? Faz um pacto com Ele. Olha o que esse homem fez. Antes de partir para a batalha, ele orou. Fez um pacto com Deus. E ele disse, Senhor, está aqui, no versículo 30, 11:30. Juízes 11:30. E Jefté, por isso falei que o pacto é um voto. É um voto. Votou um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão. Olha só, olha a inteligência. O que ele queria que era vitória. Ele queria vitória. Foram lhe buscar para vir lhes dar vitória. E ele sabia que a vitória era o mais importante. Aliás, numa guerra, só o resultado favorável é vitória. Empate não presta para nada. Aliás, nessas guerras não há empate. Isso não é no futebol, não. No futebol onde é empate. No mundo espiritual não há empate. Só há dois resultados possíveis. Vitória e derrota. Empate não há. Empate não há. Enquanto um não perder, a guerra não termina. Aleluia. Olha aí. E ele votou se totalmente. O que significa totalmente? Se o Senhor exterminar por completo e não sobreviver ninguém. Não houver um fogo de resistência, como nós que passamos na guerra, conhecemos muitos termos da guerra, que esse país esteve em guerra há 27 anos. E eu sou da geração que vive essa guerra. E conhecemos focos de resistência. Se não houver foco de resistência, quer dizer que todos perderam a batalha, imagina ter um grupo aí a se organizar. Não, totalmente. O extermínio completo e absoluto. Se o Senhor exterminar, se o Senhor me entregar totalmente os meus inimigos nas minhas mãos. Agora, eu não disse que todo pacto tem um preço? Não terminou aí? Isso não é um pedido. Não é um pedido de dizer, Senhor, extermina totalmente os meus inimigos. Uma coisa é pedir a Deus e outra coisa é votar a Deus. Olha o voto. Se fosse pedir dizer, Senhor, por favor, como dizem os crentes servos, como falei ontem, que gostam de implorar, pedem favor até. Por favor, ó Deus, extermina totalmente os meus inimigos. Ok, isso é oração. E Deus ouve a oração. Mas o impacto pelo voto, aleluia, glória a Deus, não somente Deus sempre foi fiel. Mas eu quero te dizer, isso sustenta a própria pessoa. Isso leva a pessoa a ter muita fé naquilo que Ele prometeu. Sabendo, claro, tem que conhecer primeiro que Deus é fiel. Conhecendo que Deus é fiel, a pessoa vai com uma certeza incrível para a batalha. Porque sabe que Deus não falha. Se totalmente me entregar os meus inimigos nas minhas mãos, os filhos de Amon nas minhas mãos, na minha mão, todo pacto tem um preço. Agora olha o preço. Aquilo que saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, em paz, não derrotado, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Não, você não entendeu. Ele disse, se o Senhor me entregar todos os meus inimigos e eu lhes exterminar totalmente, quando eu voltar da batalha em paz, vitorioso, vencedor, depois que exterminei todos, quando eu voltar para a batalha e eu ir para a minha casa, a primeira coisa da minha casa não é do vizinho, não é do vizinho, nem do parente, minha. A primeira coisa que da minha casa me aparecer, eu vou sacrificar isso ao Senhor. É o preço. Deus, quando fez pacto com a humanidade, não o fez sem um preço. E Deus amou o mundo de tal maneira. Pacto. E qual é o preço? E deu o seu Filho unigênito. Termina aí o pacto de Deus. Agora olha o pacto dos homens. Para que todo aquele que nele crê. Essa é a resposta.
É a aliança que os homens devem fazer com Deus. É a mesma mensagem que eu preguei ontem. Se vocês crerem em mim e as minhas palavras tiverem voz. Ouviu? Aleluia! Glória a Jesus! Essa reciprocidade, essa comunhão, esse intercâmbio, essa simbiose. Ai, mas você fala termos assim tão que é. Eu mesmo me admiro, não sei como é que é. O Espírito Santo vai tirando essas palavras quando nem meditei. Aliás, tudo que eu vos ensino, não pense que eu fiquei uma noite aí a ler. Outro dia eu falei no meu filho assim, e ele já estava quase para começar o direto. Olha o que eu lhe falei. E ele falou, vou já começar. E ele olhou para mim, não meditaste? Nada. Estava saindo do sono. Passa que eu domingo, não, domingo passa que à noite, não, você estava saindo da oração, ok. Eu orei todo dia, das 6 às 18, e levantei, estava a meditar, não estava a preparar a mensagem não, a meditar. De repente vinha, vou começar já. E ele perguntou se não ia meditar e tal, eu falei, eu já não preciso meditar. A palavra de Deus está cheia no meu coração, eu só abri a boca e ele vai falando. Não penso que eu estava a pensar e falei, vou falar simbiose, intercâmbio, relação. Não! Glória a Jesus! É isso aí que você tem que fazer, buscar esse Deus até ele te encher e depois partir para ir distribuir isso ao povo. Tem que fazer esse pão na tua padaria e depois ir dar ao povo, os famintos. Veja o que é isso aí. Votou, prometeu, e havia um preço para esse pacto. E ele disse, aquilo que saindo da porta da minha casa, me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. Isso será do Senhor. Viu como o homem trouxe Deus na batalha? Aleluia! Deus tinha que fazer a parte dele, e ele também tem que fazer a parte dele. E o que aconteceu? Foi para a batalha, e Deus sempre fez a sua parte. E foi para a batalha, e dissipou todos os seus inimigos. E voltando aleluia, para a batalha, eu quero te dizer, ele estava à espera, o que é que eu vou ver? Vai aparecer uma galinha, se aparecesse a primeira galinha dele, ia lhe entregar como oferta a Deus. Se aparecesse o boi, lhe entregaria. Sua cabra, lhe entregaria. Se aparecesse seu cão, não lhe entregaria a Deus, mas ia lhe cortar a cabeça. Porque os animais imundos não eram apresentados a Deus. Cortava a cabeça e jogava fora. Mas o limpo entregava na casa de Deus, ao sacerdote. Aleluia! Ouvistes, ó povo de Deus, tudo isso. Você precisa entender. Tudo, ele não falou somente as coisas limpas. Tudo que me aparecer. Sabe o que lhe apareceu? Não lhe apareceu nem cabra, nem cão, nem galinha, nem pomba. É a filha única. E Deus aí também nos prova. Porque é a coisa que Jefté não desejava. De preferência, aparecesse a mulher dele. Sim. Porque naquele tempo eles tinham muitas mulheres. No tempo da procriação. E por causa da dureza dos seus corações também. Porque no princípio não foi assim. Aleluia. Para quem sustenta que isso é lícito. É a única filha que ele tinha. A única. É o que ele menos esperava ver. Quando ele chegou na porta, antes de entrar, a filha saiu para vir lhe abraçar, dançando. Papai, papai, papai. E ele gritou, ai, minha filha, tu me perturbas. E a filha logo entendeu. Eu tenho a certeza que a filha ouviu o pacto, a oração, a aliança que ele fez com Deus. Ai, minha filha, tu és daqueles que me perturbam. E a filha disse, meu pai, cumpra a tua palavra. Faz o que prometeste a Deus. E ele fez. E apresentou a sua filha em holocausto. Sabe o que é o holocausto? Extermínio total. Um animal que era oferecido em holocausto tinha que ser queimado todo. Não sobrava nada. Todo inteirinho. É tripas, é tudo. É pele, é tudo. Metia no fogo. Holocausto. Então matou a filha dele? Não. Deus não aceita sacrifícios humanos. A entregou ao Senhor. Lembra-te de Samuel. Também a mãe fez um pacto. Vou falar desse pacto aí.
Mas como ele era menina, se fosse um homem, ele seria sacerdote. Como era menina, não poderia ser sacerdote. Ficou como prisioneira do Senhor. Não casou, não desfrutou da vida dele. Ficou lá no templo. Não sei o que ele fazia lá. Não pense que namorou com o sacerdote. Era oferta do Senhor. Até a morte. Por isso, para você pensar que estou falando em vão. O que ele pediu primeiro? Meu pai, permita-me que eu vá nos montes desfrutar, então chorar, desfrutar não, qual desfrutar aí? Chorar da minha virgindade com as minhas amigas. E ficou 3 meses chorando, chorando nos montes, chorando, nunca ia desfrutar o sexo, nunca casaria, nunca viveria a vida normal, como os seres humanos vivem. E depois que voltou, foi entregue. Toda a vida. Ouviu? É um preço. A mesma Ana, ele orava para que Deus atendesse ela. Oh Deus, até quando vais me dar um filho? Nada. Entendeu? Eu já sei qual é a maneira que Deus entra em ação, com rapidez. E ele começou a murmurar no templo, a orar. Prova de que o sacerdote ele disse: sua bêbada, até quando você vai continuar embriagada na casa do Senhor? E ele falou: meu Senhor, eu não estou embriagada não, na amargura do meu coração, eu derramei o meu coração perante o Senhor. Eu creio que o sacerdote pediu desculpa. Homem sem revelação, a Bíblia diz que já estava a ficar quase cego. E assim, nem falou. Não abriu a boca dele para falar o sacerdote, foi embora. Mas qual é o voto que ele fez? Senhor, se abrires a minha madre e me deres um filho varão, homem, quando eu nascer, eu vou entregar ele. Não será meu, será teu. Ouviu? Sem sacrifício, não. Sem preço, não existe. Ele falou e prometeu pagar o preço. E pagou. E Deus não lhe deu uma varoa. Porque se fosse varoa, ia dizer: eu não posso fazer nada, porque eu disse varão. E Deus testa. E veja como Deus faz. E deu-lhe Samuel. E tinha que entregar Samuel na casa de Deus. A Bíblia diz que depois que desmamou, foi: meu Senhor, lembra-te quando me acusaste que eu estava bêbada? Assim me lembro. Para este filho eu orava. Eu fiz um voto ao Senhor, que se ele me desse um rapaz, eu entregaria esse rapaz para Deus. Não é para ti, ó sacerdote, é para Deus. E agora eu vim entregar esse menino. Está aqui, ele não é meu filho. Fica contigo. É filho de Deus. Menino. Sabe com quantos anos desmamam as crianças? Depende de cada cultura. Aqui na minha terra parece que é 2 anos. As mulheres é que confirmam isso. Com 2 anos foi entregue. Não sei se é 1 ano ou 2. Foi entregue. Vivia lá no templo. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Então saibam disso. Ao fazer pacto com Deus, para apressar, ver Deus em ação na tua vida, para você experimentar e ver a fidelidade de Deus, aleluia. Agora importa você ser fiel. Há pactos que se faz que você não promete pagar o preço depois de Deus realizar. Há pacto que se faz que você paga o preço e Deus depois vai pagar. Ou em outras palavras, tem alianças que você diz: eu faço isso, oh Deus. Faço um pacto de vou fazer isso para que o Senhor me faça aquilo. Mas a maioria dos pactos, se o Senhor me fazer isso, isso e aquilo, eu vou fazer isso e aquilo. Como Jacó se achou perdido na mata, fugindo do seu irmão. Ai, como diz, numa terra estranha, indo para a terra de Pandarã, onde vivia o seu tio, o irmão da sua mãe, e onde não conhecia. E Deus lhe apareceu em sonho, sim, e ele assustou pela primeira vez. Deus falou com ele, e ele assustou. Meu Deus, Deus fala afinal, Deus fala, olhou para o céu, na sua ignorância disse: oh, eu não sabia que eu dormia onde é a porta do céu. Olhou para o céu, aqui mesmo é a porta do céu. Porque ele viu a porta do céu aberta e uma escada que os anjos desciam e subiam. Ele disse: a porta do céu aqui. Ele disse: ok, vou ocupar esse lugar, vou ocupar. Ele viu, qual é o sinal? Qual é o sinal? Viu a pedra onde ele meter a cabeça. Ok, as árvores podem cair com vento, a pedra nunca será removida. O vento não leva a pedra.
Essa pedra é o sinal. E ele fez um pacto com Deus. E ele disse: Senhor, se o Senhor me guardar, me dar de comer, de vestir, me proteger onde eu for e me trazer de volta para a casa, aleluia, do meu pai, eu vou levantar um altar aqui. Vou vir apresentar sacrifício aqui nessa pedra. Aqui essa pedra será a casa de Deus. Casa de Deus ontem não é para construir tabernáculo. Tabernáculo era só aliás, o tabernáculo apareceu no deserto. É um altar para ele apresentar lá o sacrifício dos animais. E pegou o azeite que ele tinha, ungiu, erigiu a pedra. Ocupou aquele lugar. Aqui será a casa de Deus. Em Betel. Aleluia. Glória a Jesus. Como cantou aquele irmão, não sei se é um desconhecido, né? Em Betel e alçará o troféu de amor. Sim, em Betel, sim, alçou o troféu de amor. E ele disse: aqui eu levanto a casa do Senhor, aqui eu levanto o altar, aqui onde Deus me apareceu, é onde virei. Pode passar anos, se eu voltar aqui, eu voltarei nesse lugar para vir cumprir o meu voto. 20 anos depois, Deus honrou a sua palavra, a palavra do seu servo. Lhe guardou, lhe protegeu, lhe deu de vestir, lhe deu de comer e lhe trouxe de volta em paz. E quando tentaram lhe matar, Deus entrou em ação. Deus se lembrou, aleluia, não somente do pacto que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, e também do pacto que o povo Jacó fez com ele. Viu? Deus tinha feito pacto com os três. Falou com Abraão: da tua descendência eu vou me manifestar e as nações todas serão benditas. Abraão morreu, veio Isaac, voltou a falar a mesma coisa que eu falei com teu pai. Continua a palavra. Da tua descendência, morreu Isaac, ou antes de morrer, nasceu 2 filhos, e ele disse: escolhi Jacó, aborreci Esaú. Em outras palavras, a promessa de Abraão, a promessa de Isaac, entra no mais pequeno ou no menor. Jacó, aborreci Esaú, escolhi, aleluia, Jacó, e a promessa estava nele, e o seu pai o abençoou. Teus irmãos vão te servir, teus irmãos serão servos, tu serás grande, ninguém vai poder diante de ti, e eu te dou a exuberância dos céus e da terra, a gordura da terra, as riquezas da terra. Quem vai poder prevalecer diante de ti, ó Jacó? Quem? Porque o Senhor, meu Deus, será contigo, meu filho. Vá! Deus fez pacto com Jacó. Agora esse Jacó faz pacto com Deus. Ouviu? Aleluia! Isso faz parte do Antigo Testamento. Você não sabe. Glória a Jesus. Vocês estão sempre a dizer: é na lei, é na lei, é na lei. Isso não foi na lei. E eu disse que há coisa da lei que ainda vivemos hoje. Vocês não devem excluir tudo o que é da lei. As coisas foram excluídas em Jesus, o modelo da vida cristã. Tudo que Jesus excluiu, tudo na vida terrena, é aquilo que você deve afastar. E ele falou e confessou isso com a sua boca. Dessas coisas. Já falei o que era simbólico. Aleluia, fez pacto. 20 anos depois, Deus cumpriu a sua palavra. Quando o seu sogro quis lhe matar, Deus apareceu no caminho e ele repreendeu Labão e disse: não fales nem bem, nem mal a Jacó. Estás morto, Labão. O que você quer fazer? Você quer fazer o quê? Eu vou te matar, não vale a pena nem falar nem bem nem mal. E ele veio: poder havia nas minhas mãos para vos matar, mas o Deus do teu pai me apareceu e ele me disse: nem bem, nem mal fales a Jacó. É incrível como Deus honra. Aleluia, ele cumpre a sua parte. Importa você também cumprir a sua parte. E Jacó voltou, sabe o que? Jacó esqueceu. O ser humano sempre é assim. 20 anos depois esqueceu. E não é que esqueceu. Deus vai te fazer lembrar. Mas os cuidados da vida, a sedução da riqueza, então a avareza. Eu creio que Jacó se lembrava e fingia que não ouviu. Não é assim? Fazia a cabeça assim. Foi um lapso. Foi um engano. Não. E Deus apareceu e disse: Jacó, vai cumprir o teu voto que votaste quando você fugia do teu irmão. Esqueceste que eu te guardei, te prosperei e te fiz trazer de volta como você me pediu? Pedido com voto. E Jacó foi. E sabe o que a Bíblia diz? Quando ele partiu, Deus agitou a terra.
Havia terror, ninguém os seguiu, aleluia. Depois que os seus filhos mataram uma cidade inteira por causa da irmã deles. Mas ainda assim, as cidades vizinhas ficaram aterrorizadas, porque a congregação, porque ele tinha muito povo, muitos filhos, muitos servos, escravos, tudo em direção a Betel. Saindo lá nos cravelhais de mar, onde habitou Abraão, e partiu para Betel. A terra tremia, a terra tremia, a terra tremia. Os povos, aleluia, começaram a ficar aterrorizados, porque alguém estava aí, aleluia, a cumprir o seu voto. Aleluia, glória a Deus. E chegou lá e apresentou o seu voto que ele havia votado. Levantou o altar, sacrificou e mandou os seus filhos para tirarem tudo que era dos deuses estranhos. Tiraram tudo, aleluia, esconderam embaixo de uma árvore e partiram. Em outras palavras, estamos a ir adorar um Deus santo, um Deus sem mistura, um Deus puro. Aleluia, glória a Jesus, amém? E adoraram Ele. E assim, você também pode fazer uma promessa, um pacto, uma aliança, dentro da aliança que está acima de todas as alianças, a nova aliança e eterna aliança pelo sangue de Jesus Cristo. Sim, você vai cumprir a sua palavra e Deus cumprirá. E Deus já derramou sangue, o preço, glória a Jesus Cristo, para qualquer aliança que você fizer com Ele. Você somente será fiel e assim você conhecerá Deus. Não é somente nas coisas materiais. Não é somente, olha para mim, eu fiz um pacto com Deus. Como gosto de falar da minha vida. Eu vi Satanás agitado porque eu lhe perturbei. Eu comecei a destruir feiticeiros, comecei a destruir demônios por causa de uma vida de oração. Comecei a orar, e muita oração. Eu vi demônios, eu vi Satanás, eu vi tudo na minha vida a se mover. E eles haviam me ameaçar, a dizer, vamos matar toda a tua família. Vamos te exterminar a tua família por causa de você. E eu fui dobrar o joelho e fui fazer pacto com Deus. Eu falei, oh Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Totalmente sem reservas te servirei. Aonde quer que me enviares, eu irei. Tudo que me mandares fazer, eu vou fazer. Mas uma coisa eu te peço. Proteja minha casa. Que ninguém morra sem te conhecer. Por que eu fiz essa oração? Porque eu sabia que toda a minha família estava desviada, adorando os deuses. E até hoje muitos adoram. E eu fiz esse pacto para lhes ajudar. Se o diabo os matasse naquele momento, iriam para o inferno. Principalmente os meus pais, que já são velhos. Morreriam, iriam para o inferno. Aleluia. Eu quero te dizer, você não imagine. Estou falando na minha casa. Na minha família. Meu pai, meus irmãos, meus filhos, meus sobrinhos. Aleluia. Espero que Deus ainda, porque eu fiz só até aqui, vou ter que fazer outro para largar mais. Porque o diabo está a matar os que estão no 2º grau, ou no 3º, infelizmente. Eu falei outro dia, morreu o meu irmão, primo. E eu lembrei-me do pacto. E ele foi pastor dessas igrejas aí. E eu me lembrei do pacto, meu Deus. Como é que ele vai morrer? Se ele está nessas religiões aí que não conhecem a Deus. Mas depois eu me lembrei, apóstolo Marcelino, de modo a continuar como não te vi bem. De repente, me veio na mente que o pacto foi restrito. Terei que alargar ele. Ouviste? E assim, Deus tem cumprido. Eu paguei o preço, fiz o que eu prometi. E eu faço tudo que Deus me pede. Eu vou onde Ele me manda. Aleluia. Aqui mesmo que estamos a falar, se Deus aparecer e dizer, prepara as malas, vai para o sítio tal. Eu não vou dizer, Senhor, e agora? Eu vou arrumar as malas e vou. Agora. Isso é a minha marca. Todos que me seguem sabem disso. É obedecer. Aleluia! Mas também Deus tem sido fiel. Cumpriu a sua parte.
Muitos foram tentados à morte, mas não conseguiram, mesmo servindo a Satanás. Meu pai possivelmente já está caminhando, não sei se é de 100 ou 90 anos, mesmo servindo aos deuses. E quando ele me fala, possivelmente eu já vou morrer. Ou minha mãe, eu lhe falo, é impossível que tu morras sem conhecer a Deus, porque eu fiz um pacto com Deus que ninguém desta família morrerá sem te conhecer, ó Deus. É impossível. Achas? Achas? Ai, um Deus fiel. Esse é só para estimular a tua fé. Muitos outros pactos eu firmei com Deus. E eu vi a fidelidade de Deus. E fui fiel também. E tenho que ser fiel na minha parte. Deus faz a parte dele e tu faz a tua parte no pacto. Como ele fez a parte dele. E deu seu filho Jesus no Calvário. E agora você também tem que dar a sua vida no Calvário. Ouviu? Ele fez um pacto conosco e sacrificou o seu filho. E você faz com ele. Tens que sacrificar a sua vida. Para você ir para o céu. Pois está escrito, aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que aborrecer a sua vida por amor a Jesus Cristo e a sua palavra, ganhá-la. Aleluia! Aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Aquele que me se envergonhar de mim, não é digno de mim. Aquele, aleluia, que me negar diante dos homens, eu vou lhe negar diante dos anjos e do Pai também, claro. Olha os pactos, promessas. Ele faz e você faz. Mas eu disse no princípio, cuidado, não abra a boca em vão. Tem que avaliar os custos. Os crentes gostam de meter mão no fogo aonde eles não podem suportar. Pelas emoções. Deus não vai poupar a tua ignorância, ou então a tua estupidez espiritual, e não se chamaria não há inocência. A Bíblia diz que ele não tem o culpado por inocente, não. Não tem o culpado por inocente. Não. Ele não tem o culpado por inocente. Precisamos avaliar os custos. Jesus contou isso, que qual é o homem que vai para a batalha, e ele tem 10 mil e vai lutar com um homem, com os reis que tem 20 mil homens. Que primeiro não se assenta para avaliar os custos, se ele poderá ir ou não. E ele disse, aleluia, e o homem, depois de avaliar os custos, se ele sentir que não deve ir, faz paz. Significa, deixa de prometer. Melhor é você não prometer a Deus do que prometer e não fazer. Lembre-se do casal que fizeram um pacto com Deus. Você está pensando que isso é no Velho Testamento? Fizeram um pacto. Aquele casal lá na igreja onde Pedro liderava. Os apóstolos, claro. E todos começaram a fazer pactos. E não pensa que o Pedro é que estava a lhes pregar. Ai, você traga a tua casa, vende a tua herdade. Não. Como os mestres dessa geração que estão mandando as pessoas vender as suas coisas e continuam, perderam as coisas e não receberam nada. O pacto não é o outro que faz por você. Quando essas igrejas estão a dizer, quem vai fazer o voto com X? Não é você que está a fazer o voto, é ele. No teu lugar. Não, ninguém pode fazer o pacto no teu lugar. É você. Conscientemente, avaliando os custos. Agora esses mestres estão a chegar e dizem, quem é que vai participar, vai fazer um pacto com Deus, com X mil? Quem é que vai vender a casa dele? Quem é que vai vender o seu carro? Quem vai fazer isso e aquilo? Isso é pacto. Isso é extorquir, isso é mentira. Aleluia. Isso aqui não é homem. Não é outro homem que vem falar contigo. É você. Tem vezes é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo veio. Sabe quem é que inspirou a Ana a fazer isso? É o Espírito Santo. Eu creio que ele nem sabia que era Espírito Santo. Talvez você pressentiu só. Por que você não faz um pacto para você entregar o filho que Deus te der a ele? Porque Deus estava a sondar, sabia que aquele pacto geraria lá um príncipe, um rei, Samuel. É incrível. Ai, Deus está no nosso querer e Ele está também no nosso realizar. É Ele que coloca o querer em nós, é Ele também que realiza. Glória a Jesus Cristo. Então, não é esses pactos aí que estão a vos exigir, esses são falsos pactos. Ele é que faz com Deus e não obriga você. Você, glória a Deus, conscientemente, voluntariamente. E não é somente dar dinheiro, não é dinheiro, não. Vê, por exemplo, você pode fazer um pacto e dizer, Deus, eu vou fazer um pacto contigo. Senhor, que o Senhor me faça isso, aquilo, mas também vou pagar um preço. Eu não vou dormir. Aleluia. Davi fez esse pacto. Não é só dar.
é dar a vida. Davi disse assim: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu ache um lugar, constrói a tenda, uma morada para o meu Deus. Aleluia! Olha o preço. Não dormiu, não descansou, não repousou, não fechou os olhos, enquanto a casa não ficou de pé. Porque Davi tinha construído a tenda. Porque a tenda que veio no deserto, por causa de muito tempo, estragou, né? E ele precisava de levantar uma tenda. Não é o templo, não. Antes do templo. Precisava de levantar uma tenda para colocar lá a arca, os vasos do Senhor. E ele sentiu aquilo que era uma responsabilidade muito grande. Para tirar as medidas, para não falhar em nada. Então fez um voto para Deus lhe ajudar. Eu não vou dormir, não vou fechar os meus olhos, até que eu faça isso que eu prometi. E não sei se quantos meses que ele construiu aquela tenda, não sei se quantos dias, não dormiu. Quer dizer que se o sono viesse, ele ia lavar a cara. É proibido dormir para não quebrar o pacto. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor! É assim que nós conseguimos ver Deus, conhecer Deus. Uns fizeram pactos, você não imagine. Oh Senhor, eu não vou comer, eu não vou fazer isso e aquilo, eu não vou deixar de orar, eu não vou. É incrível. Mas por isso se avalia os custos, porque você fala, eu não vou ir, que é coisa muito difícil que você não vai conseguir, volta para trás e vai falar, é um lapso, Deus não vai entender não. Avalie os custos. É incrível. Eu estou a vos mostrar, vos abrir esses tesouros escondidos. Não é que vocês não sabiam. Talvez estás a ouvir com mais propriedade, com a unção do Espírito para te abrir a mente, entender e você aplicares isso. Aleluia. Lembra-te, quando te achares num momento difícil, parte para uma aliança. Quando te achares por uma solução quase impossível, parte por uma aliança. Traga Deus em ação. Chame Deus. Cumpra a tua parte e Deus vai cumprir a sua parte. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós vivemos no reino de Deus. É assim que Deus quer que os seus filhos, aleluia, cumpram o que eles falam. E isso é conhecer a Deus, isso é fazer as coisas com inteligência, é uma fé inteligente, se não é andar como um cego, sendo guiado pelos pastores somente. Os bons pastores guiam o seu rebanho, claro. Mas os que estão a seguir o pastor tem que ser também como tem que ter olhos abertos. Sabe lá se o pastor vai te levar no buraco? Claramente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Vivam a fé. Não posso continuar mais. Olha, 1h e 22 minutos. Não posso para depois não cortarem aí na YouTube. Mas eu sei que já não vão cortar, porque resolveu-se o problema. Sim. Glória a Deus. Então, faça isso. A Bíblia está repleta disso. A Bíblia, há momento o próprio Deus é que te manda. Deus pode te mandar para você fazer pacto. Deus pode. Vê, ele mandou Abraão, faça um pacto comigo. Apresenta o teu filho. Eu não estou te falar que estou te pregar dinheiro hoje, não. Não prego dinheiro. Nunca vou pregar dinheiro. Nunca. Estou te pregar pactos, dar a tua vida para você ganhar vida. Lembra-te que Jesus falou à mulher samaritana? Dá-me a tua vida e eu te dou a minha. Isso é o quê? É um pacto. É um acordo. É aliança. Dê-me de beber e eu te dou a minha água. Aquela água que Jesus estava pedindo à mulher samaritana era a vida da mulher samaritana. E a água que ele estava a prometer para entregar a ele era a vida dele. O Espírito Santo é a vida de Jesus. A vida de Deus, aleluia. Em outras palavras, tua vida é mortal, tua vida, aleluia, mortal. Minha vida é eterna, minha vida é viva. Eu te dou a minha, nunca mais terás a sede. Eu te dou a minha e você vai saltar, ou então vais entrar na eternidade da vida. Mas a tua, terás sede na terra, morrerás e não irás para o céu. Então me dá a tua vida e eu te dou a minha que é eterna. É um pacto. Deus pode usar você, te incitar, falar contigo, dá-me isso. Vê o que Deus falou. Jesus fez um pacto com Pedro e exigiu Pedro fazer pacto com ele. Como? Tu me amas? Sim. Me amas mesmo? O Senhor sabe.
3 vezes: me amas? Jesus estava dizendo, ainda há dias que você confessou palavras e você me traiu. Disse assim, estou pronto, viu? Pedro fez um voto, essa coisa de votar sem consciência. Pedro fez um voto: Senhor, estou pronto a ir contigo até a morte, a te seguir até a morte. Jesus olhou para ele e disse, seu aventureiro, que pacto que você está fazendo dos tolos? A Bíblia diz que Deus não aceita o voto dos tolos, o pacto dos tolos. Você irá comigo até a morte? Você? E Jesus rejeitou aquele pacto e disse, hoje mesmo, amanhã, daqui a pouco, você vai me confessar que não me conheces? O Senhor não aceitou aquele pacto de Pedro. E isso aconteceu. Um discípulo falou, mestre, eu te seguirei, pacto, eu te seguirei aonde quer que tu fores. Jesus olhou para ele, rejeitou aquele pacto, disse assim, as raposas têm covas e as aves dos céus têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que significa isso? Tu não vais conseguir, rapaz. Você não vais conseguir viver a vida que eu vivo. Eu não tenho nenhum lugar para pôr a cabeça. Não tenho nenhuma cama, não tenho nenhum lençol, não tenho uma cama, não tenho casa, não tenho garfo, não tenho prato, não tenho panela, não tenho mesa, não tenho nada. Você vai conseguir? Ele mandou, volta. Não faça isso. Aleluia. Pedro disse, eu vou te seguir. Não vais conseguir, Pedro. Quando vieram os inimigos, Pedro fugiu. E agora? Lhe falaram, tu estiveste com ele. Nunca lhe conheci. Aleluia. Agora veja o Jesus ressurreto, agora leva Pedro a pactuar com ele. Sabe, Pedro, tu me amas, eu te amo. Me amas? Eu te amo. Me amas? Prova isso. Faz um pacto comigo e cumpra o teu pacto. Quando tu eras menino, tu te movias aonde você queria. Te cingias, amarravas o cinto e ias aonde você queria. Se é para a direita ou para a esquerda. Com menino. Agora que você é velho, você já não será com menino. Outros vão amarrar você e vão te levar até onde você não quer. Em outras palavras. Aleluia. Agora você vai experimentar coisas diferentes. Não vais fazer o que você quer. Tu vais fazer um pacto comigo. Tu vais crucificar a tua vida. Tu vais se colocar na cruz como eu fui crucificado. E assim eu vou mandar em você. Se é para a direita, se é para a esquerda. Se os teus inimigos quiserem te bater aqui, eles vão, se eu permitir, vão te dar. E você terá que entregar ao outro lado. Se quiserem te levar a uma milha, você terá que entregar levar a outra milha. Se eles te tirarem a capa, até a túnica você vai entregar. Ouviu, Pedro? Agora não. Agora sim. Agora acredito que você vai honrar a tua palavra. Porque agora já não és menino. Os meninos não devem fazer pactos em vão. O menino Pedro fez um pacto que ele não cumpriu. Mas o velho Pedro, esse velho não é na idade, estruturado Pedro, cumpriu o pacto. E ele já não andava onde ele queria. Não é isso? Paulo, quando ele se converteu, fez um pacto com Deus. Vocês não sabiam? Paulo fez um pacto com Deus e disse, Senhor, toda a minha vida eu não vou comer nem carne, nem vou beber vinho. Antigamente o vinho era lícito para os judeus. Era. Aleluia. Glória a Jesus. E o vinho e a carne eram as refeições mais importantes. Vais ver isso que em Daniel é o que ele tirou na mesa. Não beberemos o vinho do rei, nem as carnes. São as duas refeições muito mais importantes naquele tempo. E hoje a carne. Glória a Deus. Paulo, quando é que está? Ele disse, se o teu irmão te escandalizar, é melhor não comer carne. O sabadista está a pensar que carne é imunda. Alguém me mandou mensagem, por isso Paulo falou isso. Qual é a estupidez? Paulo não falou carne imunda. Se o teu irmão se escandaliza por causa de comer carne, acabou, carne no geral. É melhor não comer carne. E achas que Paulo falaria algo que Deus não fez com ele? Ele disse, nunca falei nada, senão aquilo que Deus fez comigo. Aleluia. Nunca ensinei nada, senão aquilo que Deus primeiro fez comigo e depois vos ensinei. E não pensa que era, como se diz hoje na linguagem dos homens. Como é? Os que não comem carne. Era vegetariano. Não! É um pacto. Aleluia. Ele viu, é a maneira que não que você vai fazer isso. Cuidado, avalie os custos. A maneira que ele queria trazer Deus em ação, queria alcançar a plenitude de Deus, queria estar cheio de Deus, ele fez um grande pacto, e ele disse, aleluia, eu vou te servir, largou tudo. Você pensa que é Deus que ele mandou não casa? Ele próprio mostra isso.
não temos nós direito de... Você está pensando que estou a falar em vão. Quando ele falou, nós não temos direito de comer e beber. Será que ele não comia? Comia. Estava a falar das carnes, o manjar mais desejável. Só eu e Barnabé, eu creio que também estava no mesmo pacto. Só eu e Barnabé não temos o direito de comer e beber. Só eu e Barnabé não temos direito de andar com uma irmã, uma mulher. Só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, porque eles trabalhavam, ou ele trabalhava. Fazia as tendas, enquanto os outros discípulos não, viviam do altar. Muitos se confundem e acham que todos os ministros têm que trabalhar como Paulo. Não foi Deus que falou a Paulo, faça isso. Agora, Deus está no nosso querer e realizar. Mas não foi, ele disse, não faça isso e aquilo. Não, ele sentiu, ele próprio explica isso, para que não pusesse impasse no seu ministério, por isso ele não queria depender das ofertas. E vocês estão dizendo, as ofertas, os dízimos, são lícitos ainda até hoje. Escandaliza quem quiser se escandalizar. E eu estou a pregar a um povo que não vai me dar nem oferta nem dízimo. Se tivesse aqui presente, ia dizer, olha o homem está tiradíssimo. Eu nem te conheço. Aleluia. Porque aqueles que servem no altar, vivem do altar. Aqueles que estão de contínuo no altar, devem comer no altar. Foi estabelecido na lei. Não se pode tapar a boca do boi que debulha o milho. É na lei. E agora Jesus fala a mesma coisa. Digno trabalhador do seu salário. Falava aos discípulos, não se preocupem, vão encontrar tudo lá. Glória a Deus. E Paulo reivindica e disse isso. Será que quando Moisés falou, Deus tinha cuidado dos bois, que não se pode tapar a boca do boi quando ele está a trabalhar lá no moinho? No moinho quem movia era o boi. E o milho estava lá. E ao momento o boi parava e comia. O boi parava, comia um bocado. Deus falou para que ninguém pode impedir o boi para não comer. Está lá trabalhando no milho e está a comer. Está a girar o moinho e depois para, come. Não é que tem que tapar a boca dele, não, vai acabar o milho, era pecado. É a mesma coisa, e Paulo disse, Deus não estava a falar, não tinha cuidado dos bois, é daqueles que servem no altar. Glória a Deus, aleluia. Os que de contínuo estão no altar devem viver do altar, porque assim determinou o Senhor, digno trabalhador do seu salário. Bendito seja o nome do Senhor. Então preste bem atenção, não faça pacto por fazer, mas sim avaliando os custos. Aleluia, para que você não retroceda. Quando abrires a boca ao Senhor, deverás cumprir o que saiu da tua boca. E Deus se agrada disso, mas Deus não se agrada dos votos dos tolos, dos pactos que os tolos fazem. Aleluia. O meu crescimento espiritual é resultado de muitos pactos. A minha vida está firmada sobre os pactos. Pacto mais pacto. Eu aprendi isso, aleluia. Aprendi a cada necessidade, a cada instante, a cada conquista, a cada momento. Eu partia com um pacto, aleluia. Como esse que eu fiz, eu disse, Senhor, até a morte, eu não vou experimentar os manjares desejáveis. Aleluia. Agora, se Deus quiser, ele vem. Glória a Jesus Cristo. Não tem pecado nisso quando o próprio Deus é que vem para. Eu fiz um pacto com Deus depois que eu perdi a ex-mulher. Hoje tenho a minha menina. E eu falei, Senhor, eu não dormirei na cama até o dia que eu partir para as núpcias. Se for da tua vontade que eu case, porque também tinha feito o pacto, Senhor, eu não quero casar, eu não vou casar, eu vou viver o evangelho, eu vivo assim, aleluia, como Paulo, mas ele veio e quebrou esse pacto, tu vais casar. Mas antes disso também tinha abrido essa chance. Se o Senhor permitir que eu venha casar, eu só vou dormir na cama no dia das núpcias. Eu fiquei 7 anos só dormindo no chão. 7. Só que depois, não vou falar outro pacto. Aleluia. Glória a Jesus. 7 anos, a primeira vez que eu subi na cama, glória a Jesus Cristo, no hotel, no dia do casamento, eu não acreditei, assustei, aleluia, glória a Jesus. E eu fui fiel e honrei a Deus, dormi no chão durante 7 anos, porque eu tinha que fazer, glória a Jesus Cristo, o que saiu da minha boca. E qual era a condição? Para que o Senhor venha, aleluia, me encher de ti, para que o Senhor venha, hoje estás a ouvir, o mundo se prostra através desse magrinho que fala aqui, aleluia. Vocês já não são mais magrinho, né? Estava muito magrinho, as pessoas estão me mandando, mas
Fui visitar a minha mãe depois de muito tempo que eu não lhe via. Minha mãe olhava para mim, estás gordo, meu filho. E ele pensou que eu já deixei de jejuar. Posso mandar fazer algo? Não. E ele ficou admirando, o homem não está comendo, como é que está? Aleluia! Os que esperam no Senhor vão engordar, mesmo sem comer. É a graça, é a paz de Jesus Cristo, é o bem-estar dentro da pessoa, porque a felicidade não está em casar, a alegria não é nas coisas dessa vida. Quer felicidade, quer alegria, é estar com o Senhor e o Senhor estar em você. Então, que Deus vos abençoe. Vão, façam, vivam o Evangelho, façam isso. Ninguém vai parar vocês, ninguém, porque essa é a geração eleita, a geração do fim, que vai esmagar os poderes de Satanás, que vai derrubar as potestades do ar, através de vida plena que vocês vão levando, aleluia. Mas sempre avaliando os custos, sempre avaliando os custos. Nunca parta sem avaliar os custos. É preciso você fazer as coisas com inteligência, porque fé é com inteligência, não é com brutalidade na carne, na estupidez, para depois você não fracassar na caminhada. Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus, o Filho de Deus. Receba a bênção agora. O meu Deus te abençoe. Estou terminando. Sim, o Deus de pactos, sim, começa a te visitar em nome de Jesus Cristo e seja abençoado, seja restaurado, seja santificado, seja fortalecido, seja animado. Receba paz, receba vida, receba! Oh! Glória ao Rei Jesus, aleluia. Amém. Amém? Então vamos adorar a Deus como eu prometi antes de terminar o nosso louvor. Eu quero cantar um louvor que se canta aí no Brasil. Um louvor muito abençoado. Não significa que estou a reconhecer que o homem seja abençoado. É possível que não seja. Não conheço, mas já vos falei, para não dizer, esse homem está a cantar esse louvor feito por um homossexual. Alguém disse assim, as canções que vocês estão a cantar na igreja, muitas deles lá na harpa cristã, como dizem os pentecostais, foram escritos por maçons. O que tem? Se o maçom falou, aleluia, aleluia, então, coitado do diabo ajudou os crentes. Aleluia. Sim, porque eu ao cantar aleluia, aleluia, que o maçom escreveu, eu não estou a adorar ao Deus do maçom nem ao maçom. Estou a adorar ao meu Deus, porque nós temos que cantar e louvar a Deus, confessando o seu nome, invocando o seu nome, fruto dos nossos lábios. Não importa quem é que fez o louvor. Ao que está sentado, vamos adorar ao Rei no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, aleluia, seja a honra, oh glória a Deus, seja a glória, seja o domínio, pelo século do século, pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, oh poderoso, poderoso Deus, oh minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Abra minha boca e suspiro, abra minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho sede de ti, pois tenho sede de ti.
ti. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, rabacheia, racanta, rabassuri, vicantaraia. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, oh Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba a presença dEle. Receba o Espírito Santo. Receba a vida. Receba a alegria. Receba a paz. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias. Bendito seja aquele que está sentado no trono, como acabamos de adorar. E ao Cordeiro, a Ele sejam dados honras, glórias, sabedoria, ciência, magnificência, sim, aleluia, porque a Ele pertence. Glória a Deus. Vamos adorar outro louvor aí. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Diga poderoso. Poderoso Senhor nosso Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga outra vez aleluia. Aleluia. Diga poderoso. Poderoso Senhor nosso Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga santo, 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 santo. Santo. Santo, santo, santo. Oh, eu vejo os anjos. Eu, Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo. Eu, Senhor, eu, Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Na minha terra, na África, se dança muito, tá vendo? Louvor é acompanhado com dança, sempre no espírito, claro. Não são aquelas danças aí da Mamãe Sofia da cama, não. No espírito. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno, 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 digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor, Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Amém, amém, aleluia. Eu cantei um louvor há dias aí em Lingala, uma parte em Lingala. Até brasileiro conhece a língua Ubuntu. Eu falei, estás a cantar em Ubuntu? Que língua? Eu falei, estou a cantar em Lingala. Osali Nzambi, Nzambi na bicamba. Osali Nzambi, sekona se. Osali Nzambi, Osali Nzambi, Nzambi, Nzambi na bicamba. Aleluia. Osali Nzambi, sekona se. Osali Nzambi. Aleluia, Nzambi na bicamba. Osali Nzambi, si wewe Yesu. Amém. Glória a Deus. Deus da minha vida, Tu és o Senhor, nunca falha. Oh, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Senhor da minha vida. Tu és o Senhor, nunca falha. Oh, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Aleluia. Deus da minha vida, Tu és o Senhor, nunca falhará. Alguma vez ele falhou? Não. Eu estou a ver o Rui Vaz a dizer: ai, meu irmão, está descompassado. Li os teus pensamentos, do Rui Vaz. Deus abençoe todos vocês. Você que está enfermo, põe a mão no coração, tira a mão. Quando você tirar, receberás a cura. Receba a cura, seja livre dos demônios, perturbação,
portas abram-se, sim, conversão vai acontecer, no nome de Jesus Cristo, a paz de Cristo esteja na tua casa, hoje, amanhã e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Quarta-feira estaremos no ar outra vez. E os que estão no grupo, já sabem, no grupo vai acontecendo. Amanhã começam os lives, os áudios da mensagem. Não tem problema não. Não paramos não, vamos continuar. Você que precisa também, glória a Deus, entrar no grupo, nós vamos já começar a pôr aí o link aí nos vídeos, quer no Facebook como no YouTube. Você tirará lá e você vai ligar para esse número para te incluir nos grupos do WhatsApp. Tem uma igreja poderosa, muitos milagres que você não imagina. Se eu trouxesse os testemunhos aqui, glória a Deus, seria muito forte. Agora, olha para mim. Eles nos exigem para nós legalizarmos o canal, a YouTube. E eu não quero legalizá-la para não porem lá mulheres nuas, para publicidade. E assim alcança pouca gente. Mas há uma outra forma de alcançar mais gente. Põe lá, como é que chama isso aqui? Dá um like nos vídeos. Quando você entrar lá, tem que dar like. Quanto mais likes tiver, ele vai abranger mais gente. Nós precisamos ir até lá nos confins da terra. E como saberão? Por isso muita gente, até mesmo estão aqui próximo na Europa, no Oceano Atlântico e na América, não estão a conseguir localizar o canal. E agora imagine os que estão lá na Austrália, os que estão lá na Nova Guiné, Papua, que estão não sei onde, no Alasca. É incrível. Então, dá um like aí nos vídeos. Se inscreva também no canal. Se inscreva. Você que está a me ouvir aí. Você que está a me ouvir. Se você ama ao Senhor Jesus Cristo e você me ama também a mim, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que crede no Senhor, vosso Deus, estarei seguro nos seus profetas e prosperareis. Então, se inscreva nesse canal também do YouTube. Se inscreva lá para aumentar as visualizações para que possamos alcançar mais gente. Porquanto nós não queremos meter lixo aí, por causa do quê? Não sei, eles querem fazer publicidade. Quando eles veem que aquele canal tem já muita audiência, então eles querem ganhar dinheiro com aquela gente aí. Então, mas que aquele lixo que eles põem aí, eu, aliás, não coopero com isso tudo de publicidade. Estou fora, glória a Deus. Então, faça isso. Deus abençoe você. Fique na paz e o Senhor seja contigo. Estaremos juntos quarta-feira, amanhã mesmo já no grupo, haverá aquela mensagem muito poderosa. Manda os testemunhos no grupo, Deus está a operar, Deus está a realizar. Ontem, quando eu falei daquele irmão que é sabadista, pela fé já lhe vejo assim, ele afinal tinha escrevido uma mensagem a dizer, não, estou aqui, apóstolo, estou aqui, estou a te ouvir, glória a Deus. Então o Senhor está a alcançar, até os povos que estiveram fechados na doutrina de demônios, como sábado, como falsos testemunhos de Jeová, católicos, católicos já é que não se fala, é uma água, é muitos católicos vindo para Cristo, e você deve cooperar e participar na obra do Evangelho. Então faça isso, dá um link aí, se inscreva, e Deus seja contigo. Partilha também os vídeos, ok? Partilha como fez aquele irmão brasileiro aí. Ele até nem está no grupo, não conheço ele. Está partilhando, está falando ao seu povo, assistem aqueles vídeos. É participar. Uns vão e outros ficam atrás. Jesus mandou voltar a um. Não significa que perdeu o reino. Fica atrás. Mas a um disse, vou despedir. Você avança, vou despedir os da minha casa, vou enterrar meu pai. Avança. O outro fica. Quer dizer, há uns que avançam e outros que ficam. Há uns que vão pregar e outros que estão aí para sustentar vão pregar. E essa é uma maneira também de você sustentar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Tchau.